Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho falar aqui de um tema que pode parecer estranho, tendo em conta a thumbnail e o título, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa deixou mais ou menos implícito que isto seria a verdade. Obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa não diz isto como homem totalitário, porque é uma coisa que não é uma pessoa com um viés ditatorial, não é nada disso que eu estou a dizer, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa diz que prevê aceitar um governo de quem sair vencedor das legislativas. Inclusive eu li há um tempo atrás um artigo do João Miguel Tavares, com o qual eu até simpatizei com as coisas que disse, mais ou menos, mas pronto, eu acho que o artigo é pago e eu só li parte dele, era uma coisa deste género, mas em que esse artigo refere que na altura Nuno Melo, quando fez uma declaração semelhante, Nuno Melo, que obviamente esta declaração foi apelidada como dar um tiro no pé. Nuno Melo disse na altura que viabilizaria um governo do PS e que defende que se viabilize um governo do PS se o PS ganhar eleições. Bom, isso pode não parecer estranho, ou melhor, pode pelo menos parecer aceitável, visto que quem ganha as eleições, em teoria, deveria governar. Mas a verdade é que António Costa mudou completamente o paradigma daquilo que é a política portuguesa. Ora, como é que ele fez isto? Pedro Passos Coelho, não sei se vocês estão lembrados, ganhou as eleições. Pedro Passos Coelho não governou mesmo tendo ficado em primeiro, visto que António Costa se uniu ao Bloco de Esquerda e ao PCP e formaram a tão conhecida geringonça, assim apelidada por Paulo Portas. Bom, depois desta geringonça, todo o paradigma português mudou, porque nós assistimos com choque Pedro Passos Coelho a ficar de fora de um governo nas eleições em que ganhou. Portanto, o Presidente da República quer restaurar esse sentido de responsabilidade, acredito eu, do ponto de vista daquilo que é ganhar as eleições e governar, mas a verdade é que o paradigma português, e eu creio que isto é mais ou menos transversal do ponto de vista europeu, o paradigma político mudou. Assim sendo, nós não podemos olhar tanto para aquilo que é vencer as eleições, porque reparem que a maior parte dos comentadores políticos, e isso nota-se quando ouvimos comentadores políticos, seja o Marcos Mendes, seja o próprio irmão do António Costa, seja o Sebastião Bugalho, seja quem for, quando nós ouvimos comentadores políticos, nós vemos os comentadores políticos do ponto de vista a olharem para a coisa do ponto de vista aritmético. Nós não os vemos a dizer e tal, o PS vai ganhar as eleições, ou obviamente ganhar as eleições é relevante, ninguém diz que não, mas o que é verdadeiramente relevante do ponto de vista do que é governar o país é olhar para a parte aritmética. Agora, o que é que isto significa do ponto de vista prático? Se nós olharmos para aquilo que são as sondagens atuais, e obviamente que as sondagens valem o que valem, muito provavelmente, e isto, tirando as promessas de Luís Montenegro de cima da mesa, se Luís Montenegro não cumprir a palavra dele, nós conseguimos mais ou menos entender que se todos os partidos aceitarem governar com os respectivos blocos, ou seja, o PSD está associado ao Bloco da Direita, o PS está associado ao Bloco da Esquerda, se nós aceitarmos isto como uma realidade em que a direita aceita coligar-se entre ela e a esquerda aceita coligar-se entre ela, a verdade é que nós estamos a olhar para algo completamente contra aquilo que o Presidente da República diz. Porquê? Porque se Luís Montenegro aceitasse a coligação com o Chega e voltasse atrás na sua palavra, ou viesse alguém substituí-lo que aceitasse fazê-lo, estaríamos a olhar para um partido que não, segundo as sondagens, não vai ganhar as eleições e iria governar. Ainda que Luís Montenegro queira manter aquela velha máxima que Nuno Melo aparentemente também defende. Aparentemente defendem os dois, mas do ponto de vista estratégico não é bonito, não é aceitável dizê-lo agora. E lá está, nesse artigo que eu referi há bocadinho do João Miguel Tavares, ele refere esse óbvio em que Nuno Melo disse o óbvio, parece que o óbvio não pode ser dito, disse alguma coisa assim. E portanto, nesse ponto de vista, se a direita aceitar coligar-se entre si e a esquerda aceitar coligar-se entre si, nós vemos o PSD a governar com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Do ponto de vista do que é a última sondagem, eu não sei com quantos pontos é que ficou a AD, mas talvez nem seja preciso a Iniciativa Liberal. Se o PSD ou a AD, se preferirem, se coligar com o Chega, nós temos um partido que não ganhou a governar. Agora, Marcelo dá, obviamente, o lamiré de que prefere que quem governe, e do ponto de vista democrático isso faz algum sentido, eu consigo concordar com esse ponto de vista, quem governa seja quem ganha as eleições. No entanto, tendo em conta o paradigma atual, as coisas já não são assim. Portanto, em que é que isto se traduz na prática? Marcelo Rebelo de Sousa dá, obviamente, o seu lamiré. Ele disse que o objetivo é dar algum tempo para que o eventual executivo de curta duração fique pelo menos um ano, de modo a não deixar o país sem orçamentos e evitar comprometer ainda mais o PRR.
Portanto, o que Marcelo dá a entender, até do ponto de vista do que é a sua visão política portuguesa, da política portuguesa atual, é que o governo atual, o governo que vier, não será um governo propriamente estável e que se vai manter durante muito tempo. Isto também é uma opinião que eu ouço ser dada dentro do Chega e que é mais ou menos transversal. O governo, mesmo que se mantenha, não será por muito tempo, porque terá de ser mantido através da aprovação de uma parte para com a outra, porque não haverá maioria, sendo que não haverá maioria, a esquerda toda coligada não serve para maioria, mesmo o PS ganhando as eleições. Luís Montenegro, por outro lado, rejeita coligações com o Chega, que seria a única hipótese de haver um governo com maioria. Portanto, nós teremos, se todas as pessoas envolvidas no meio político cumprirem a sua palavra, teremos um governo minoritário com pouca estabilidade política, diria eu. E depois, o chefe de Estado, portanto Marcelo Rebelo de Sousa, apenas prevê aceitar um governo do partido que sair vencedor, sendo que o objetivo é dar algum tempo para que o eventual executivo de curta duração fique pelo menos um ano, de modo a não deixar o país sem orçamentos e para evitar comprometer ainda mais a execução do plano de recuperação e resiliência. Assim sendo, isto, obviamente, é como eu digo, e eu comentei esta afirmação de Nuno Melo na altura em que ele fez declarações semelhantes. Isto tem, se nós olharmos para a questão, isto tem alguma beleza poética, tem algum fair play, digamos assim. Nuno Melo, na altura que deu o tão conhecido tiro no pé que André Ventura fez, obviamente, questão de capitalizar, Nuno Melo deu a entender que, se o PS ganhar, o que eu defendo, dizia ele, o que eu defendo é que o PS deve governar. Como eu vos digo, tem beleza poética. Agora, se tem beleza prática, não. A esquerda não admite uma coisa dessas. Portanto, se o PSD ganhar eleições, o Pedro Nuno Santos, inclusive a Mariana Mortágua, Paulo Raimundo não deu a certeza, pelo que eu percebi da última entrevista dele. Mas Mariana Mortágua tem feito uma publicidade dedicada à geringonça e disse inclusive que a geringonça foi o único governo de Portugal em que se cumpriu efetivamente o que se disse. E portanto o que eu sugiro a Mariana Mortágua da próxima vez, se algum dia infelizmente isso voltar a acontecer, da próxima vez que o Bloco de Esquerda for governo, se são cumpridores de promessas, que façam então promessas melhores para cumprir. Mas agora essencialmente é isto. Marcelo Rebelo de Sousa deu este lamiré, não acredito que seja cumprido, a não ser que a AD tenha novamente que voltar atrás com a sua palavra e dar o seu apoio político ao Partido Socialista para poderem governar de forma minoritária. A verdade é que estão aqui num problema político e estão algo desesperados. Porquê? Porque, como dizem alguns comentadores políticos, e bem, porque a preocupação dos comentadores políticos eventualmente é sempre o Chega ou o crescimento do próprio, a AD viabilizar um governo do PS irá beneficiar essencialmente o Chega, porque alguns eleitores, eu acredito que até a grande maioria dos eleitores que votam na AD querem uma oposição firme e forte, e Luís Montenegro tem que se relembrar que é o líder da oposição, querem uma oposição firme e forte ao PS. Se querem uma oposição firme e forte ao PS, não querem que a AD viabilize um governo do PS, até porque foi o PS que nos trouxe às circunstâncias atuais, circunstâncias essas das quais a AD poderia estar a capitalizar, e foi coisa que optou por não fazer ou não conseguiu fazer. E portanto, a AD pode estar em riscos, pode ter um sério risco de cair a pique nas sondagens. Eu digo mais, e eu já comentei isto com amigos meus que me são algo próximos, eu acredito essencialmente que esta, não do PS, mas eu acredito que esta é a eleição da vida do PSD. Porque se o PSD tem a fatalidade de ficar em segundo lugar, ou melhor, de ficar em terceiro lugar, se o Chega consegue ficar em segundo lugar, eu tenho-vos a dizer que o espaço à direita vai começar a ser capitalizado muito mais pelo Chega, e irão sair muito mais votantes do PSD para o Chega do que antes, e portanto eu acho que esta poderá ser mesmo a eleição da vida do PSD. Não falo tanto do CDS, porque o CDS ganhou a lotaria com esta coligação pré-eleitoral, e tão pouco falo do PPM, que pelo que sei não chegou a 400 votos nas últimas eleições.
E, portanto, esta pode ser mesmo uma eleição decisiva para aquilo que é o tamanho, para aquilo que é a dimensão histórica e política do PSD em Portugal, e pode ser efetivamente decisivo, e eu creio que nunca aconteceu algo semelhante do que é. O André Ventura chegou sozinho à Assembleia da República, passou-se para 12, e agora fala-se de algo entre 40 e 50 deputados do ponto de vista daquilo que é a bancada parlamentar do Chega. Isto é um crescimento assombroso, e é uma coisa que deve ser olhada com muita atenção, porque André Ventura soube, ao contrário dos outros líderes partidários todos, parece-me a mim, adaptar-se aos novos tempos e utilizar as ferramentas que estão à sua disposição. Meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Já agora, passando a publicidade, eu participei num artigo da revista Sábado, revista que saiu ontem. Na parte do Chega eu estou lá mencionado, estou eu, está o Lopo também, que é um seguidor que eu sou um seguidor, eu sigo o trabalho do Lopo, e portanto, olha, se estiveres a ver este vídeo, um grande abraço para ti, Lopo. Um dia destes aborreço também para vir gravar o meu podcast, se ele assim quiser. Se alguém o conhecer, enviem este vídeo e fica já aqui o convite feito. Gosto muito do trabalho dele. E portanto estamos os dois lá, está a Rita Matias, está lá muita gente envolvida no Chega, e portanto eu sou um deles. Passem na Sábado, ou comprem a Sábado, não sei, alguma coisa. Mas pronto, eu estou nesse artigo, se vos interessar, leiam, se não vos interessar, estejam à vontade. Domingo sairá a entrevista com o professor Mita Ribeiro, que é das entrevistas que mais gozo me deu de ouvir o produto final, e portanto espero que gostem quando a virem. Portanto, domingo às 6 terão a nova entrevista. Eu vou estar fora este fim de semana e volto na terça-feira. Terça-feira vou gravar com a Rita Matias para sair já na próxima semana sobre o programa eleitoral do Chega. Vocês vão gostar. A Rita teve a simpatia de me receber na Assembleia da República. É um gosto enorme para mim, é uma honra, diria mesmo, ir à Assembleia da República, e a Rita, gosto imenso da Rita e é sempre um gosto recebê-la no podcast. E pronto, se estiveres a ver este vídeo também, tens sempre as portas abertas no meu canal, como é lógico. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Terão as minhas redes sociais todas na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.